qual a gente criou esse partido. Nós criamos esse partido para que o povo tivesse vez e voz. Para que o povo passasse a ser sujeito da história e não fosse eternamente coadjuvante da história. Então, nós não podemos sair da periferia, nós temos que conversar com o povo onde ele está. Vai na porta de banco, na porta de fábrica, vai nos bairros. Sabe, conversar com o povo tem que ter um espaço para extravasar. Sabe? Até quando o povo te vai, você tem que entender por que ele está te vaiando. Porque o cara que vai é o cara que aplaude. É momento, sabe? Você está... Jogador de bola, às vezes o cara marca um gol, todo mundo bate. Errou o pênalti, o time perdeu. Sabe? Você viu a arrogância que o Flamengo entrou contra o Palmeiras, né? E saiu pianinho. Eu ganhei R$1.000 nesse dia. Sabe, hein? Eu apostei com o flamenguista e ganhei R$1.000. R$1.000? Por causa da arrogância do flamenguista. Então, é assim que eu acho que as pessoas se comportam e nós precisamos aprender. Então você assume que no seu mandato teve erros? Deve ter tido muito erro. Sabe o que às vezes eu fico irritado? As pessoas falam, você não faz autocrítica, você não faz autocrítica. Ora, por que vou eu mesmo me criticar? Deixa meu adversário me criticar, pô. Porque vai ter gente que fala assim, o Lula foi no Pode Pai e só contou vantagem, só contou as coisas. Eu nunca vi ninguém pedir pro Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém pedir só pro PT, você não tem autocrítica, você não tem autocrítica. Não, gente, sabe por que eu não me faço autocrítica? Porque eu quero que você faça a crítica. Me critique, por favor. Fale mal de mim. Fale o que você acha que eu não fiz. Por que eu tenho que falar? Além de eu fazer, eu tenho que falar mal de mim? Porra, vocês também querem muita coisa de mim. Eu fui agora fazer uma entrevista com a rádio do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha. Aí a moça perguntou, porque você apoiou o Daniel Ortega, porque o Daniel Ortega prendeu os opositores. Eu falei, engraçado. Aqui no Brasil, prenderam o cara que estava em primeiro lugar na pesquisa para não disputar as eleições. Eu nunca vi vocês falar de nada. Eu nunca vi vocês me defenderem. Por que vocês se preocupam tanto com a Nicarágua se quando esse país de 215 milhões teve um candidato que estava em primeiro lugar na pesquisa preso e vocês não falaram nada? Pelo contrário, torceram para mim ser preso. Então, eu acho que o PT errou muita coisa, muita. Deve ter errado, deve ter deixado de fazer coisa. Se votar, você vai ver. Nós vamos fazer muita coisa nesse país. Muita coisa que eu sei que pode fazer e que eu não fiz porque eu não sabia. Sobretudo na questão cultural. Não tem mais Ministério da Cultura, né? É engraçado, Igão, porque eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades. O Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem 1 milhão de meninos e meninas devendo para o FIES que não pode pagar. Anistia essas crianças. Anistia. Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os meninos? Sabe? Acabaram com Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com investimento em ciência e tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo vacina, o Brasil tem competência para isso. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer muita coisa nesse país, mas muita coisa que a gente pode fazer. Pode fazer. E, sobretudo, você pode ter certeza, sabe, que é a minha obsessão, sabe? Nenhuma criança pode ir para a cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. As criancinhas têm que dormir com a barriga cheia. Sabe? É dura a fome, cara. Você nunca sentiu uma lombriga maior comendo uma lombriga menor dentro de você. A fome não é uma dor que você sente, não expressa dor. Mas você sente dentro de você. E não é possível. Não tem sentido. A gente voltou ao país Voltamos ao país da fome, o país da miséria, o país da falta de vergonha. Eu dizia sempre o seguinte, a seca é um fenômeno da natureza. A morte por conta da seca é irresponsabilidade de governo. É possível
Mitico, pode ter certeza como... Não sei se você tem fé, se você é um homem Muito, que crê. muito. Sabe, eu tenho muita fé. Eu posso dizer, é possível. É possível. Sabe, a gente resolver o problema do Brasil. E só vai resolver se a gente colocar o pobre no lugar. O pobre tem que participar. Tem que ter a fatia do pobre. Você vai fazer o orçamento. Você sabe como é que faz o orçamento? Como é que Ô, faz? Mitico? Não. O orçamento é o seguinte, você junta o teu pessoal lá da economia, eles fazem uma avaliação de tudo que pode arrecadar, é uma estimativa. Nós podemos arrecadar tanto com base na arrecadação do ano anterior, nós vamos arrecadar tantos bilhões. Daqueles tantos bilhões você tem os compromissos e você vai fazer o orçamento. O que vai para os militares, o que vai para a diplomacia, o que vai para o planejamento, o que vai para a saúde, o que vai para a educação. E não sobra um item para os pobres. Não sobra um item, assim, nós vamos, esse aqui é para os pobres. Esse aqui é para fazer casa para o pobre. Como é que não pode fazer casa se eu tive coragem de fazer o Minha Casa Minha Vida e fazer 4 milhões de casas? E pode fazer mais. Então, é o seguinte, você só cuida do pobre se você governar com o coração. Se você tiver sentimento, se você tiver fraternidade, se você tiver solidariedade. Pobre e África. Você só cuida da África se você tiver sensibilidade humana. Porque senão você não cuida. Sabe? Não vale a pena. Porque eles são pobres. Não sei das contas. Não, você tem que ajudar. O Brasil deve para eles. O Brasil deve a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa cor, a nossa alegria. O trabalho que eles tiveram aqui de graça durante tantos e tantos séculos. Então, o que o Brasil pode fazer? Fazer transferência de tecnologia. O Brasil pode ajudar eles a produzir, a savana deles é igual o cerrado brasileiro, eles podem produzir mais soja que nós, ou igual a nós, eles podem produzir mais milho que nós, eles podem produzir mais cana que nós, mais feijão. O Brasil pode ajudar, o Brasil tem tecnologia. Nós fizemos em Moçambique uma fábrica de antirretrovirais para produzir remédio para AIDS. Nós levamos a Embrapa para Gana para transferir a tecnologia para crescer a agricultura africana. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Essa tempestade de maldade, sabe, que está governando o Brasil, acabou com tudo isso. Sabe, nada bom importa. Nada bom importa. Então, como é que é possível? Como é que é possível esse país ser respeitado no mundo inteiro? O Brasil era motivo de orgulho. O Obama chegou a dizer, a economia americana só está sobrevivendo por causa dos brasileiros que estão aqui consumindo. O Estuquinha mesmo, a gente não pode parar em Nova York que ele corre para comprar coisa, sabe? Os terninhos dele, né? É todo estiloso ele, hein? Óculos de 2 cores. Chique, chique. Então, gente, é o seguinte, Igor e Mitico, olha, vocês não sabem o que vocês podem ajudar esse povo. Sendo do jeito que vocês são. A gente tenta, viu? Falando o que vocês falam. A gente tá nessa vibe. Não mudem, não. Se mudar para melhor. Não mude, não. Faça o que vocês acreditam, persevere sempre, não cedo às dificuldades, porque quando a gente tem uma dificuldade, a tendência é a gente desanimar, né? Não tem espaço para desanimar. Não tem. Eu não conheço a palavra desistir. Não conheço. No meu dicionário, essa palavra não existe. Nunca pensou nisso? Nunca pensei, não. Sabe? É o seguinte, eu fico vendo o que Gandhi fez na Índia. O que aquele homem fez na Índia, sabe? Para libertar aquele país, sabe? Ele perseverou a vida inteira, andou, passou privações, humilhações, prisões, sabe? Quando conseguiu a liberdade ainda mataram ele, sabe? Eu fico pensando, enquanto eu tiver vida, sabe, tiver vontade de brigar, por que eu vou parar? Eu sei que eu ainda tenho importância, eu sei que eu ainda tenho responsabilidade nesse país, sabe? Tô bem de saúde mesmo. Você não imagina. Você não imagina. Ô, Mitico, você não imagina o tesão que eu tô para consertar esse país. Tá voando. É só provar, eu só quero provar, eu só quero provar. Só quero provar. Sabe, que essa elite perversa não sabe governar esse país, porque eles só pensam neles. Só pensam neles.
sabe? Só pensa em ganhar dinheiro e acumular dinheiro, e ganhar dinheiro e acumular dinheiro, sabe? E o povo que se dane, essa gente não tem respeito pelo povo. Dá pra inverter as prioridades? Dá pra começar a taxar os grandes bilionários? Esse é um problema que a gente vai discutir nessa campanha. Não adianta o povo eleger um presidente progressista e eleger os deputados direitosos. Não adianta. Dá pra fazer política sem essas alianças? Mas você pode fazer. Acontece que quando você for governar, você, para aprovar uma coisa na Câmara ou no Senado, você tem que construir uma maioria. Se o seu partido não tiver a maioria, você tem que procurar onde está. E quem está foram os eleitos. E se os eleitos não são igual a você precisa negociar com eles. Esse é o dilema. Mas também é a grandeza da democracia. Você veja, o cara que ganhou a eleição na Alemanha agora, o Olaf Scholz, o cara que não recebeu, esse cara só teve 25,7% dos votos. Ele teve 1% a mais do que Angela Merkel. Então ele vai governar a Alemanha agora. E ele fez um acordo com partidos que eram adversários dele, fez um acordo com os verdes, fez um acordo com os liberais, para construir a maioria. O problema no Brasil é que está muito difícil porque os partidos não existem. Eu posso te dizer com franqueza, Igão, só tem um partido nesse país, sabe, que funciona como partido político, que tem manifesto, que tem programa, que tem compromisso, é o PT. O PSOL está nascendo agora, muito incipiente ainda. O PCdoB, sabe, já está com 100 anos, mas tem problema que eles estão tentando agora sobreviver. Tem um PSB, mas partido de esquerda, sabe, é só o PT. Então é muito difícil porque os partidos viraram uma espécie de cooperativa de deputados. Se junta 20 deputados, cria um partido, vai lá, administra o fundo partidário, administra o fundo eleitoral, sabe? Aí quem ganha vai ter que conversar com eles. Não é fácil, querido. É como se você fosse eleito presidente das torcidas brasileiras, tá? E você precisasse de uma maioria da torcida para governar. E você precisasse negociar com o Palmeiras, com os palmeirenses. Você precisasse negociar com o São Paulino, com o flamenguista, com o vascaíno. Difícil. Você tem que ceder. Eles têm que ceder um pouco e você tem que ceder. Ele tem que ceder para aceitar trabalhar com você. E você tem que ceder para oferecer para eles algumas coisas. É simples assim. Mas a vida é assim. E a política é assim. Sabe? Num país democrático, a pluralidade é interessante. Sabe? Então, eu tô crente que a gente pode mudar isso nessa campanha agora. A gente eleger gente mais compromissada com o povo pobre e a gente estiver mais interessado em discutir os problemas reais da sociedade, a questão da violência na periferia, sabe? A questão a violência, quando tem violência na periferia, você viu esses dias uma moto que arrastou um jovem. Eu vi. E você viu que uma juíza deu razão para a moto? Isso eu não vi. Ô, rapaz. Era um policial, né? Acho um menino algemado, né? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema é que quando tem violência, a gente já pensa na polícia, né? Uhum. Todo mundo fala, eu vou cuidar da segurança, é mais segurança, é mais segurança. Você vê o programa do Datena, é mais segurança, é mais polícia. O programa... Sabe, é o seguinte, o que está faltando no bairro não é mais polícia, está faltando mais Estado. Está faltando políticas públicas, está faltando mais educação, está faltando mais escola, está faltando mais área de lazer, sabe? Está faltando mais centros culturais, está faltando água potável, está faltando coleta de esgoto, tratamento de esgoto, sabe? Está faltando a figura do Estado lá, para levar os benefícios para o povo. E aí a polícia pode entrar como um componente. Uma polícia mais solidária, mais companheira. Quando a polícia chega, já chega para atirar. Sabe? Então, é preciso repensar o Estado brasileiro, é preciso pensar, sabe? E no Brasil não tem jeito.